Não existe isso de pessoas ruins. Todos nós somos humanos e às vezes fazemos coisas ruins. E aí, gente bonita, eu sou a Aline, você tá no canal Papo de Leitor e hoje a gente vai falar sobre É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. E eu queria primeiramente falar que esse livro ele vai abordar violência doméstica, então se você tem alguma relação com o assunto, pode ser que contenha algum gatilho. Aqui a gente vai conhecer a Lily, recém-formada em marketing, mas que sonha em abrir uma floricultura, e o Hilly, que é um neurocirurgião que não acredita em relacionamentos. Logo nas primeiras páginas, a Lily e o Hilly eles se encontram num terraço. A Lily ela foi para esclarecer sobre o velório do pai dela, onde ela teria que ter feito uma homenagem ali, mas não foi o que ela fez totalmente ao contrário disso. O Hilly ele foi para esparecer porque ele acabou de perder um paciente de uma forma um pouco trágica. E aí eles já se conhecem, eles têm esse momento de desabafo, onde eles bolam verdades nuas e cruas, onde um tem que ser sincero ali com o outro. E eles falam bastante sobre um pouco da vida e do passado, achando que eles não vão mais se encontrar. Tem uma passagem de tempo aí, logo no começo a gente já percebe que rola uma atração entre eles, mas o Hilly ele acredita em apenas relacionamentos de uma noite e a Lily está em busca do príncipe encantado. Nessa passagem de tempo eles voltam a se encontrar por acaso e a gente descobre que o Hilly ele não conseguiu tirar a Lily da cabeça. E aí a gente fica ali acompanhando essa saga do Hilly ficar atrás da Lily, ele quer tirar ela do sistema dele, ele quer ter esse encontro de uma noite com ela só para poder descartar essa fascinação que ele ficou por ela, e a Lily ela não quer se envolver porque ela sentiu uma atração por ele, mas ela quer ter um relacionamento sério, e ela sabe que com ele isso não vai rolar. E nisso os dois acabam se apaixonando, a gente se apaixona junto, a gente tem esse começo deles, a gente acompanha tudo do início. Entre isso a gente vai conhecer um pouco do passado da Lily, onde a gente vê o relacionamento dos pais dela, onde o pai batia na mãe dela, onde ela era uma criança, ela ainda não podia fazer nada, né? Onde ela achava que ela não tinha muito como ajudar a mãe dela. A gente conhece um pouco a origem do relacionamento dela com o Atlas, como eles se conheceram. É uma parte que eu gostei bastante mesmo. E a gente acompanha isso através de um diário, onde que ela vai relendo esse diário e relembrando esse passado. E aí a gente vê como que esse relacionamento do pai dela afetou ela hoje em dia. A gente acompanha um pouco do que vai acontecendo no dia a dia da Lily. A gente vê o desenvolvimento do relacionamento dela com o Hilly. E aí a gente acaba entendendo mais ou menos aonde que a história quer chegar. Mas na hora que chega aquela situação mesmo, é complicado, porque a gente não sabe muito o que pensar, a gente se põe no lugar da personagem. Isso que é encantador da Colleen Hoover, ela te transmite ali o que realmente o personagem está sentindo, ela te põe no lugar do personagem, você fica ali. Tinha hora que eu não sabia mais quem que eu era, eu tava encarnada a própria Lily ali da história. Então a gente se põe nessa situação, a gente se põe no lugar da Lily. Na hora que acontece, a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu, porque como que aquela pessoa encantadora pode se tornar isso daí? Então a gente acha realmente que ela tem que perdoar, porque a gente acredita naquela desculpa que ele inventa. E então, assim, a gente realmente se põe dentro da história. A autora, ela carrega a gente para essa carga emocional. Então, a gente se põe no lugar, a gente começa a refletir sobre as coisas, principalmente hoje em dia, onde o femicídio tá em alta, né? E a gente às vezes a gente comete o erro de julgar, de falar, por que aquela pessoa continua com ele? Por que ela não largou? E aqui esse livro, ele foi fundamental para isso. Porque a gente vê, a gente entende que às vezes não é assim só que a gente vê, tem o outro lado da questão. Então aqui lendo a história eu me vi, eu chorei, eu ri, eu me vi torcendo para eles ficarem juntos, eu me vi pedindo para Lily sair daquela situação porque não ia ter volta. Então assim, a autora ela expõe todos os pontos de vista, a gente tem uma análise total da história. Eu achei o final lindo, eu achei que ali o percurso que ela deu no final foi satisfatório pra mim.
Eu queria que ela tivesse estendido um pouquinho mais o epílogo, eu queria saber o que aconteceu depois dali. Mas pra mim foi uma história que realmente foi necessária. Tudo que ela falou ali mexeu comigo, fez eu ter uma visão diferente desses relacionamentos que a gente vê, que a gente acha que a gente pode julgar. E essa história, ela tem uma carga emocional muito alta, porque a autora, ela fala com propriedade, ela consegue te fazer entender o que aquela situação... aquela situação ela é possível no dia a dia. A gente se põe no lugar da vítima, a gente se põe até no lugar do agressor, sim, a gente tenta entender por que aquilo tá acontecendo. Então eu recomendo esse livro para todo mundo, mesmo que não seja o seu caso. A história é linda, é um romance maravilhoso. Fica tranquilo que a personagem, ela vai terminar bem, a história, ela é muito bonita, a gente ri, sabe? Tem umas situações cômicas, todo o romance é muito bonito, eu amei. E se você gostou da resenha, você deixa o seu like, curte, comenta e se inscreve que eu vou estar lançando mais resenhas assim. Mua!